She's Back, by Popular Demand. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e finalmente, depois de tantos enigmas, depois de tantas teorias, depois de tanto medo de ser apenas mais uma coleção de roupas, todo o burburinho em torno dessas últimas semanas agora está mais do que concretizado e a nova era de Beyoncé finalmente começou. Após quase um ano desde a sua entrevista para Harper's Bazaar em agosto do ano passado, onde pela primeira vez ela deu indícios de que já estava trabalhando em seu próximo álbum de estúdio, mais uma vez quebrando a expectativa de como seu novo projeto chegará ao mundo, após 2 lançamentos em formatos inovadores e que moldaram parte da indústria desde então, Beyoncé anunciou que o seu novo disco chegará no próximo dia 29 de julho, com o primeiro gostinho dele já disponível agora. Quando em 2013 Beyoncé lançou o seu icônico self-titled álbum em uma sexta-feira, aquele foi o último incentivo necessário para que os lançamentos mundiais acontecessem concentrados em um único dia, no caso, as sextas-feiras. Hoje, a danada foi lá e lançou Break My Soul em plena terça-feira, exatamente o dia, diria até ironicamente o dia em que os lançamentos costumavam acontecer nos Estados Unidos até então. Tendo total consciência do seu poder e influência na indústria, se há alguém que não precisa seguir nenhuma regra pré-estabelecida, essa pessoa é exatamente a Beyoncé. E como não é todo dia que a gente vê uma nova era da Queen Bee nascer, afinal a última vez que isso aconteceu, esse canal ainda nem existia, vamos dessa vez aqui tentar acompanhar cada detalhe em torno dela. Tá todo mundo aí preparado para renascer novamente? Se não, vamos aqui apurar todo esse pequeno caminho que a gente trilhou até chegar nesse atual momento e também ver o que a gente já sabe e ou pode esperar desse tão aguardado B7. Aliás, quem sabe até um B8 também. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Tirando logo o elefante branco da sala, uma dúvida que pairava a fanbase desde 2019 pra cá era se o The Gift poderia ser ou não considerado o 7º álbum de estúdio da Bey. Uma grande parte da fanbase, aliás, considerava que sim, outros consideravam que não. E assim, uma coisa que a gente não pode negar é que um projeto que teve como parte da sua divulgação o grandioso Black King não dá para ser chamado de apenas promocional, né? Isso tudo sem contar que foi um trabalho que teve uma boa divulgação até, 3 singles foram trabalhados, várias indicações ao Grammy, incluindo a vitória de Brown Skin Girl, que foi aí uma música e um clipe extremamente ovacionados e premiados. Todo esse projeto, no geral, conversa bastante com as narrativas de temas, com as performances, com os visuais que a Bey já vinha trabalhando desde antes. Mas o fato é, aparentemente, nem ela considera esse como parte da sua discografia principal. O sucessor real oficial do Lemonade ainda está chegando e ele se chamará Renaissance, ou Renaissance, dependendo do sotaque. Tô falando mais assim porque eu imagino que a maioria já entenda que por si só o The Carters é um projeto paralelo, mas ainda assim é bom citar porque apesar do Lemonade ter saído há mais de 6 anos atrás, não é como se ela tivesse ficado parada durante todo esse tempo, né? Afinal, no meio do caminho tivemos ainda o Beychella, as várias participações dela em remixes com outros artistas, como os super hits Savage da Megan Thee Stallion e Perfect do Ed Sheeran, ambas número 1 na Billboard, aliás. Tivemos também ainda o single Be Alive para a trilha sonora do filme King Richard, que contou com aquela performance belíssima no Oscar. Enfim, a fanbase esteve aí muito bem servida durante todo esse tempo, mas como eu acho que vocês já devem ter percebido, nada é capaz de deixar os ânimos tão aflorados quanto o início de uma nova era, né? Principalmente quando a gente fala de Beyoncé, né? Que independente do que vem aí pela frente, a gente já sabe que tá ali tudo planejado para ser executado do jeito que ela imaginou para chegar ao mundo da forma que ela quer, sem correr aquele risco de frustração de ver o trabalho sendo abandonado no meio da era, né? Essa não é uma indireta para ninguém em específico, porque eu acho que nem dá para contar o tanto de fanbase que já se frustrou com isso, né? Mas enfim, indo agora aos fatos, após deixar todo mundo aí surtando por uns bons dias após retirar de todas as suas redes sociais as fotos de perfil,
Na semana passada, ao estampar a capa da Vogue britânica, Anna Wintour deve ter ficado sentida em ter perdido essa exclusiva, Beyoncé entregou todos os detalhes iniciais do seu novo álbum. Em uma sessão de fotos assinada pelo fotógrafo brasileiro Rafael Pavarotti, apesar da entrevista na íntegra ainda não ter sido divulgada, as informações mais explosivas já foram divulgadas. Beyoncé lançará o seu novo álbum no próximo dia 29 de julho, ele se chamará Renaissance, e similar ao I Am Sasha Fierce, ele será dividido em duas partes, Ato 1 e Ato 2. Essa última informação, aliás, foi divulgada pela Variety. Logo na sequência, Beyoncé liberou a pré-venda oficial do disco, onde foi possível perceber que ele terá um total de 16 faixas, e uma coisa que ficou na dúvida, ou pelo menos eu ainda não entendi muito bem, é se esse lance de Ato 1 e Ato 2 vai ser algo dividido dentro de um mesmo disco, ou se vai ser literalmente dois álbuns lançados de formas distintas. E por que eu falo isso? Pela descrição de quem aparentemente já escutou o projeto completo, lendo a forma como eles descreveram ele, parece que eles estão falando de apenas realmente um único disco. No entanto, pode ser só uma questão de interpretação e não dá aí pra ter certeza, né? Além de que, por outro lado, entre as pistas que foram sendo divulgadas aí, né, principalmente no site dela, além de uma referência ao B7, também tinha ali uma referência ao B8. Eu chuto que 16 faixas já é bastante coisa para um disco precisar de uma parte 2, mas vamos aí aguardar para ver se vai ser realmente algo mais similar ao I Am Sasha Fierce, que tem ali dois lados dentro de uma mesma tracklist, ou se vai ser algo tipo o Oral Fixation da Shakira, que é literalmente dois álbuns distintos divididos em volume 1 e volume 2. E bom, o que quem já ouviu o disco ou os discos já falou aí pra gente, já adiantou, já trouxe aí um spoilerzinho pra gente. Vamos aqui. No que pode ser o seu projeto musical mais ambicioso até hoje, a Abelha Rainha, que mudou a cultura e domina o Grammy, apontou sua mira certeira na cena musical da América no final do século XX. Precisa acrescentar que tem também um pouco de mistério em jogo? Contou o editor-chefe da Vogue britânica, Edward Enfield. Apesar das palavras dele ser aí um pouco subjetivas, como a essa altura eu imagino que todo mundo por aqui já deve ter escutado Break My Soul, eu acho que já dá para se situar melhor aí em qual parte do final do século XX, que foi até 1999, ele está se referindo, né? Ainda de acordo com Edward, ele complementa. Vocais fortes e batidas ferozes se combinam, e em uma fração de segundo sou transportado de volta aos clubes da minha juventude. Eu quero me levantar e começar a dançar. É a música que eu amo, música que te eleva, que te faz pensar em culturas e subculturas, em nosso povo, passado e presente. Música que vai unir tantos na pista de dança, música que toca sua alma. Entre alguns nomes ditos como confirmados por veículos como a Variety, a gente tem aí uma boa galera com a qual a Beyoncé já trabalhou no passado, entre eles o Ryan Tedder, mostrando aí que ela realmente não guardou nenhum ressentimento de todo aquele rolê da época de Halo e Already Gone, da Kelly Clarkson. Se bem que se a gente for olhar, EXO também já havia sido assinada por ele, né? Então, cancela aí essa piada. Rafael Sadiq, que já trabalhou com grandes nomes como Whitney Houston, Mary J. Blige, Erykah Badu e até mesmo a sua irmã Solange. Ninja Charles, que previamente já havia trabalhado com a Bey em My Power. Além de, obviamente, né, o The Dream, que tem aí o dedo por trás de grandes clássicos da sua carreira, como Single Ladies e Partition. E agora, Break My Soul também. Todos esses nomes juntos talvez já dê aí pra tentar vislumbrar pelo menos um pouco da forma que o Renaissance vai ter, com ela aí trabalhando com o pessoal que ela geralmente se reúne quando vai fazer ali algo mais pop radiofônico, e juntando eles com o pessoal que ela trabalhou em seus últimos lançamentos. Também, de acordo com a Variety, o disco deve trazer uma fusão de gêneros e passear do country ao dance, mas certamente a gente pode contar aí com outros gêneros fazendo parte desse bem bolado, né? Porque dance e country estão em lugares bem distantes, então deve ter aí uma ponte para amarrar tudo isso. Mas pode ser exatamente aí nessa hora, né, que eles estejam falando de dois álbuns distintos. Mas indo então agora para o primeiro gostinho plausível do que de fato a gente vai encontrar nesse novo disco. Nessa terça-feira, 21 de junho, resgatando a house music do início dos anos 90, tivemos aí o lançamento oficial de Break My Soul, trazendo aí uma Beyoncé que a gente jamais havia visto antes. Não que ela nunca tenha feito música dance, né? Mas eu acho que nada tão explicitamente assim, sabe? Ou pelo menos não em um bom tempo, né? Porque se a gente for puxar pela memória,
Sweet Dreams também já era algo bem dance. Pra quem aí é bom de ouvido e também de memória, deve ter reconhecido logo no primeiro refrão que abre a música o poderoso sample de Show Me Love, da lendária Robin S., lançada originalmente em 1990 e que desde então, cara, se tornou aí uma das músicas mais regravadas e sampleadas da história. E isso é algo que eu posso dizer que foi uma surpresa pra mim, viu? Porque apesar de não ser uma novidade a Beyoncé usar samples, por exemplo, que é a utilização mais memorável do que a de Crazy Love, Show Me Love é uma música que já foi utilizada por tanta gente. Só pra citar aqui alguns exemplos recentes, teve Clean Bandit com a maravilhosa Elizabeth Troy, Alex Noel em uma versão que eu amo também, Charli XCX, até nesse último álbum que ela lançou recentemente, que agora dá o play pela primeira vez em um novo single da Beyoncé em 2022 e ele de alguma forma já soar familiar, foi algo que eu fiquei assim, uau, não era isso que eu tava esperando. Mas é aquilo que a gente aprendeu com ela, né? Quando a gente acha que Beyoncé tá indo pra um lado, ela tá vindo aqui, ó, de um outro totalmente diferente. Tal qual a gente viu em Information, a abertura da faixa cantada pela rapper Big Freedia, que eu sei que muita gente aí já gritou hino logo que deu play, já sentiu aquele flow frenético da gata. Se você foi uma dessas, deixa aí nos comentários. E além da própria house music, como a gente já citou, tem ali também um flowzinho, agora cantado pela própria Bey, que apesar da coreografia ainda nem ter saído, cara, grita muito ballroom, grita muito Vogue, grita muito essa cultura tão marginalizada ali do final dos anos 80, início dos anos 90, criada pela comunidade LGBTQIAP+. Durante uma coletiva promovendo o álbum auto-intitulado em 2013, Beyoncé deu uma declaração afirmando que pretendia seguir os mesmos passos de Madonna e construir o seu próprio império. Quem aí lembra dessa afirmação? Então, não sei se por coincidência ou não, mas a forma como essa nova era dela está se construindo agora, e principalmente considerando a sua era anterior, de uma certa forma tá me remetendo àquele período da Madonna no início dos anos 2000, sabe? Ainda que cada uma tenha focado em contextos e temas distintos, tanto American Life quanto Lemonade são álbuns que, para além da música, promoveram bastante discussões sociais e políticas, mas após falar o que era preciso e deixarem as suas mensagens, a era seguinte foi algo bem mais dançante e festivo, com a Madonna com Confessions on a Dance Floor e a Beyoncé, aparentemente agora o mesmo, com Renaissance. Óbvio que não dá pra dizer aqui que é exatamente o mesmo recorte, porque, como a gente bem já citou lá no início do vídeo, né? Do Lemonade pra cá, Beyoncé teve aí vários outros projetos, e com todos eles tocando ainda nessas mesmas feridas e expandindo ainda mais as discussões sobre esses temas. Mas cara, quando a gente para pra olhar que o primeiro single da Madonna com Confessions foi Hung Up, que trazia um sample do ABBA lançado quase 30 anos antes, e agora a gente tem a Beyoncé iniciando a sua nova era com um single que traz um sample de mais de 30 anos da Robin S., pelo visto essas duas queens têm mais coisa em comum do que a gente imaginava, hein? Fugindo totalmente do padrão dos hits atuais, Break My Soul é uma música que tem aí os seus mais de 4 minutos e meio, e cara, é até doido pensar que essa é quase a duração de um EP, hoje em dia, de alguém que lança aí as suas faixas de 1 minuto e meio, 2 que seja. Agora, sabe o que é mais curioso em torno de toda a estratégia por trás dessa era? É o quão tradicional tudo está sendo feito. Na indústria da música, principalmente nesses últimos anos, com os avanços de redes sociais e streaming, tudo é muito imediato e tudo muda muito rápido. Pegando até o recente caso da Halsey como exemplo, até para um simples single, as gravadoras estão exigindo agora um hype prévio antes do lançamento. Quando Beyoncé lançou seu auto-intitulado álbum em 2013, a indústria funcionava de uma forma, e além de revolucionar todo o mercado mundial, ao longo dos últimos 10 anos ela nos ensinou a nunca tentar presumir qual será o seu próximo passo. No entanto, em um momento em que o imprevisível se tornou quase uma regra e está indo para caminhos que colocam em perigo a própria arte, ser old school não deixa de ser um passo bastante ousado, tipo, não ter medo de ficar para trás, sabe? E cara, novamente ela pode estar dando aí toda uma nova perspectiva para a indústria. Em sua entrevista para Rapper's Bazaar em 2021, Beyoncé disse: "Com todo o isolamento social e injustiça do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente. Sinto um renascimento surgindo e quero participar da criação dessa fuga de todas as maneiras possíveis. A música está chegando, já estou no estúdio há 1 ano e meio."
Difícil afirmar se esse projeto que a gente está vendo nascer agora ainda é remanescente desse mesmo trabalho que ela começou a trabalhar lá em 2019, mas se é só agora que ela está pronta para compartilhar ele com o mundo inteiro está aí de braços abertos, pronto para recebê-lo. Quem aí está torcendo para que o rumor da parceria com a Gaga seja verdade e a gente finalmente, talvez, né, ainda possa ter a tão, nem sei mais qual palavra usar, continuação de telefone? Fala aí nos comentários, viu? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!